Fala, família botafoguense, vamos para mais um videozinho aí a respeito do Botafogo. Esse final de semana aí o Botafogo conseguiu meter 5 no Fortaleza. Fortaleza aí que é comandado aí pelo técnico Renato Paiva. Não sei se vocês conhecem. Então, vamos ver aí o que a mídia tá falando a respeito desse jogo. Mas antes, deixe seu like, deixe seu curtir, deixe um comentáriozinho aqui a respeito do que você achou dessa partida. Então, sem mais enrolação, vamos dar play no vídeo. Alvinegro, Bateu de frente com a carreta. Um beijo pro PHD que tá sempre com a gente. Meu Deus, foi um atropelo do Fogão. Foi até a Arena Castelão pra encontrar o Ceará e o Fortaleza e massacrou o Fortaleza 5-0. Rodou. O jogo mal tinha começado e o Glorioso já estava em vantagem. Aos 5 minutos da partida, uma expulsão mudou todo o rumo do duelo entre Fortaleza e Botafogo. Logo no início, o zagueiro Gustavo Mancha deu uma entrada dura em Danilo e foi expulso para o desespero dos donos da casa. O VAR até foi acionado, mas não teve jeito. O árbitro Anderson Daronco confirmou o cartão vermelho. Mas o que podia ser um momento de tensão para uns, deu ainda mais gás para o alvinegro. Aos 14 minutos, lançamento de Alex Telles na área e Marçal de cabeça abriu o placar. 1-0 Botafogo. A partir daí, modo turbo ativado. Já no final do primeiro tempo, Montoro tocou para Arthur Cabral, que desviou o goleiro e mandou para a rede. 2-0. No segundo tempo, o Leão até tentou se fechar, mas o Glorioso manteve o domínio e a pressão. Logo no começo da segunda parte, Marçal, em noite inspirada, fez mais um para o Botafogo. De cabeça, David Ricardo fez o quarto e Matheus Martins, já nos acréscimos, fechou o atropelo. Final, Botafogo 5, Fortaleza 0. O Glorioso agora foca na próxima partida, quarta-feira, pela Libertadores da América contra a LDU, no Newton Santos. Vamos... Olha eu aqui. Caralho, ficou irado. Ganhou Olha a eu figurinha. aqui, Um beijo pra Daniel Dutra, que fez minha figurinha. Olha só, até o final de 2025, eu espero, Venê, que essa figurinha apareça muito na tela do SBT. Fernandinha, brasileiro você esquece. Olha... Ai, Alex! A música! Parou! Foca na Copa do Brasil. Olha a minha cavalaria. Olha a situação, Pedrosa. Marçal, que ficou um tempo parado, tava voltando, né? Sim. Ele que saiu e voltou do Botafogo, né? Ele chegou a sair na última temporada e volta pro Botafogo. Então, o Marçal entra nesse jogo como titular, só que como zagueiro direito. Perfeito. Lembrando que ele é lateral esquerdo. Isso. E já jogou de zagueiro algumas vezes no Fogão, ele é um cara... Pela esquerda. Porque ele é um cara muito versátil. Além de ter feito uma partida impecável como zagueiro, ao lado do menino David Ricardo, que, aliás, esse menino é um fenômeno. A gente tanto falou do Jair, nesse tipo de contratação, um garoto jovem, zagueiro com velocidade, boa saída. O menino fez um arraso ali, mais uma boa partida. Também fez gol o David Ricardo. Também. Mas Marçal fez 2 gols, o Lucas Pedrosa. Voltou iluminado. É o bom e velho, Nem ele esperava voltar assim, né? Porque ele consegue 2 gols ali em bolas aéreas. Obviamente, uma bela batida também do Alex Telles. O jogo ficou muito condicionado pela expulsão correta do jogador do Fortaleza. Você achou correto? Correto, sem dúvida alguma. Vamos botar na tela aí? Cadê? A sola do jogador do Fortaleza, ela vai na canela do Danilo. Por mais que pegue a bola aí inicialmente, você coloca o seu companheiro em risco e o Danilo... Gente, o Danilo é um negócio assustador, tá? Eu vou te falar um negócio. Ele caminha para ser o melhor volante do futebol brasileiro. Essa que é a grande verdade. O Danilo joga muito. Ele já jogava muito. É assustador. Mas a passagem dele lá, eu acho que ele melhorou muito ainda a tática dele. Ele é diferente, né? E tudo é atrelado ao fato de que ele chega a uma equipe organizada. Ele chega a uma equipe em que ele é mais uma peça que veio para somar. Então o Botafogo muito bem, não só na bola aérea, mas o próprio passe do Montoro para o Arthur Cabral mostra como o Botafogo tem repertório para construir por baixo também. O Arthur Cabral, que até começou no banco no jogo da Copa do Brasil, volta contra uma equipe que ele gosta de enfrentar, que é o Fortaleza. Ele até tenta fugir da polêmica ali, mas ele tem uma identificação muito forte com o Ceará, consegue fazer o gol. E o Botafogo massacrou, cara. Acho que assim, o TP, ele deixou muito claro. O Botafogo massacrou o Fortaleza, que é uma equipe que vive o seu pior momento nos últimos anos, assim, digamos.
Demitiu o Vojvoda, veio o Renato Paiva, pareceu que ia ajustar alguma coisa, mas o Botafogo não tomou conhecimento. Vários destaques, como o Vitinho tem sido um jogador muito importante pelo lado direito. O Nilton, vou falar aqui do Nilton de novo, é outro jogador que vai ajudar o Botafogo. Passada larga, bate de fora da área, tem noção tática, o Botafogo está muito bem servido. E aquilo, cara, é continuar mantendo o que acontece dentro de campo protegido. Continuar protegendo o trabalho do David em relação ao que acontece no externo, para que o Botafogo consiga os seus objetivos da temporada. E para mim, eu até brinquei isso aqui, mas para mim o grande objetivo do Botafogo, nesse ano no Campeonato Brasileiro, é se manter entre os 5 do Campeonato Brasileiro, garantir classificação da Libertadores. Título é muito difícil, e pensar nas Copas, que o Botafogo tem condição e chega como favorito, tanto na Copa do Brasil quanto até na própria Libertadores. E para quem não sabe, são dois grandes rivais, o Fortaleza, o time Fortaleza e o time Ceará, né? E aí, o menino Arthur Cabral jogou muito tempo no Ceará, como o Pedrosa destacou, e ele marcou um gol. Importante ele marcar um gol para sair aquela coisa do camisa 9 que estava batendo na trave. O menino David Ricardo, que foi promovido ao profissional no Ceará, é um garoto jovem, tem 22 anos só, fez uma boa partida, como eu já destaquei aqui, e também fez um gol. Mas quem também fez o gol foi o Matheus Martins, que entrou voltando também de lesão. A minutagem dele ainda estava muito reduzida para esse retorno. E ele estava até experimentando, ainda muito generoso. E eu estava até no final do jogo, vai, Matheus, experimenta, porque ele bate muito bem. E ele fez um gol também, voltando o Matheus Martins. Agora, o Botafogo vem numa alegria, o Montoro com um passe importante demais, que o Pedrosa destaca, até o Arthur Cabral querendo ilustrar a chuteira dele. Esse garoto, o Vene Casagrande, é um absurdo. O que ele joga bola, o Montoro? Fernandinha, só o tempo dirá quem foi a melhor contratação do Botafogo nessa temporada, mas para mim eu já tenho os dois candidatos, quem? O Montoro e o Danilo. Embora o Pedrosa já tenha elogiado o Danilo, mas eu faço questão também de elogiar, desde a chegada dele, desde o anúncio da contratação dele, até pelos valores, muita gente achando exagerado, mas foi uma baita contratação no Botafogo. Um jogador que saiu daqui já pronto, foi para lá, melhorou ainda mais o estilo tático dele, o jogo sem a bola. É outro nível de jogador, aqui no Campeonato Brasileiro, aqui no futebol brasileiro, ele vai sobrar. Até porque ele chega numa equipe pronta, ele não chega para resolver nada. Muito pelo contrário, ele chega para suprir a ausência de um jogador que foi vendido. E o Montoro, que joia o Botafogo achou no futebol. Baita jogador, jogador de altíssimo nível, embora tenha apenas 18 anos, uma personalidade absurda, não tem medo de nada, um corpo franzino ainda, vai ganhar ainda muito corpo, isso vai ajudar demais a ele. Jovem, 18 mas mesmo assim não tem medo de nada, muito pelo contrário. Então são dois jogadores que o Botafogo encontrou aí no mercado, duas baitas contratações e, repito, só o tempo dirá quem foi a melhor. Só sobre o Montoro, mais um pouco sobre ele, eu acho que é muito legal você ver um jogador que sabe que tem talento, que ele tem confiança, que ele é habilidoso, que ele joga muito com a bola no pé, mas ele não se desgarra do papel tático dele. Em alguns momentos o David tem que chamar um pouco a atenção dele, mas em nenhum momento ele se negligencia por saber que joga muito. Porque ele sabe que se ele não ajudar sem a bola, não adianta. Se ele não ajudar sem a bola, ele vai sair do time do Botafogo. Então tem que dar parabéns para um garoto jovem que já tem essa consciência tática e que vai ajudar muito ainda pela frente. E aí, o Vene Casagrande, o Pedrosa destacou, o treinador do Fortaleza é o Renato Paiva. O Renato Paiva, que para quem não lembra, era o treinador anterior ao Ancelotti aí do Botafogo, ao Carlinhos Junim, né? Sim. E aí ele é mandado embora depois da desclassificação no Mundial, em que ele não segue o Botafogo Way, aquele Botafogo pra frente. Ele fala, mas eu não fui tão defensiva, a torcida foi sim, a torcida também apoiou a saída do Renato, mas eu vou dizer... Obviamente que amei o 5-0, mas eu fiquei com um pouco de pena do Renato Paiva. Eu fiquei. Vocês não ficaram, não? Eu não fiquei com pena. Eu vou dizer uma coisa, ele era um cara muito bacana, tá? Então, era muito isso que eu ia trabalhador. mencionar. Ele não foi mandado embora assim porque, o cara não respeitou o Botafogo. É porque eu vi não, muita gente... ele era muito trabalhador. Mas ele não alfinetou o Botafogo aí? Não, ele alfinetou o John Textor. Ele falou Fortaleza? assim, olha aí, eu não sou tão defensivo assim. O que precisa Mas ficar era. muito claro... A gente sabia que era. O que precisa ficar claro é porque eu vi muita gente dizendo assim, óbvio que os jogadores jogaram com mais vontade por ser o Renato Paiva. Não, eles não saíram mal. Não. Ele não saiu mal Eles com os jogadores. do Renato. Pelo contrário, inclusive Rafael, ex-jogador do Botafogo, falou que todo mundo foi pego de surpresa. Os jogadores não esperavam, porque gostavam muito dele. Ele saiu mal com John Textor, é diferente.
Então não tem nada a ver o desempenho dos jogadores por ser Renato Paiva, claro que não. Acho que a expulsão também condicionou demais o resultado da partida. Acho que foi um treinador que saiu muito bem com os jogadores do Botafogo, mas é óbvio que o torcedor alvinegro deve estar zoando por conta disso. O torcedor, sim. E aí, você é defensivo, tomou de 5. Porque o torcedor, a situação do torcedor foi... Mas o torcedor pode. Pode. O torcedor pode. Os jogadores gostavam dele, tá? Sim. E o torcedor ficou bravo, porque realmente o torcedor falava, cara, talvez ele não tenha um lastro pra chegar onde a gente quer chegar. Entende o que eu tô falando? Ele poderia até melhorar, mas qual era o limite da melhora dele? Era o que o Botafogo exige? E aí, realmente, ele era um pouco defensivo, sim. A gente sabia que sim, aquela postura contra o Palmeiras dizia muito sobre isso. Então, os jogadores gostavam dele, ele era um cara muito trabalhador, a galera que trabalha lá gostava dele, mas o torcedor ficou dessa forma. E gostou com a saída dele. Eu até apoiei aqui, eu falei assim, realmente, eu acho que foi bom o Renato Paiva ter saído pra ele e pro Fogão. Mas aí, né, a gente, questão humana, né? Histórias do futebol, histórias do futebol. É isso, não dá pra falar que ele é horroroso porque ele tomou 5 do Botafogo. Claro que não. não. É isso. Não é isso. Histórias da bola. Ô, Cris, tá feliz, Cris? Sim. Tá? O Flamengo tá na liderança, pô. Vamos falar mais de mais uma contratação aí que tá chegando pro Botafogo. O goleiro Neto, né? Que foi uma contratação meio que inesperada aí, que teve um desfecho, né, inesperado. Fala sobre a decisão, parece que foi bem acertada, apesar de a posição estar povoada, o que não deve se manter até o fim do ano. Neto chega para resolver o problema oculto do Botafogo. Apesar de ter chegado como grande expectativa, Léo Link não se mostra ainda pronto para ser titular do Botafogo. Foi pouco exigido contra o Fortaleza em um jogo bem tranquilo pro Botafogo, né? Fortaleza tomou 5. E diante do Bragantino mostrou insegurança em algumas jogadas, principalmente quando precisava sair na bola. Em muitas jogadas onde era possível segurar a bola, Léo Link abusava dos socos ou de se livrar da bola. Nada que ele não consiga resolver com treinos mais específicos com a comissão técnica e com sequência de jogos, mas não é o momento de se correr risco, principalmente nas Copas. Trata-se de um goleiro bom tecnicamente, mas que precisa de ajustes. Christian Lohr é uma grande promessa e pode virar goleiro do Botafogo nos próximos anos. Já Raul não aproveitou as chances do começo do ano e faz aumentar as sensações de que não se pode contar com ele. É neste cenário que Neto vem para preencher, né, uma importante lacuna. Sem John, o Botafogo ia acabar ficando vulnerável em uma posição que não é problema há muito tempo no Glorioso. Neto é muito experiente e excelente tecnicamente. Alguém que se pode contar em uma situação de risco, na tradicional fogueira. Em um cenário com John saindo do clube, com certeza Neto vai virar titular. Com John, ambos disputam posição. Uma brecha que o goleiro abriu por conta do possível ida para a Inglaterra faz parte do mundo da bola, mas o importante é que Neto chega para resolver um problema oculto do Botafogo, que é aí o goleiro, né? Possível saída do John. Léo Link não tá fazendo boas partidas, né? E diz aí se você concorda com essa matéria, né, a respeito do Léo Link. Diz aí se você gostou da chegada aí desse novo goleiro pro Botafogo. Então, deixa seu like, deixa seu gostei e até o próximo vídeo.